Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da banda Raimundos, que fez o contrário da banda Ira, né? O Raimundos estava tocando lá em Fortaleza e aí um grupo na plateia começou a gritar sem anistia, sem anistia, sem anistia. O pessoal ficou puto, interrompeu o show, mandou expulsar o mané esquerdista que estava gritando. É um cara só, um cara estava gritando sem anistia no show deles lá, né? Aí, olha a oportunidade, o pessoal que ia no show da Ira contrata os Raimundos aí, pronto aí, ó, o mercado se resolvendo sozinho nessa parada. Essa notícia foi sugerida por Peter é Reptiliano e eu posso provar, Marco o Lendário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Digão, que é o vocalista da banda Raimundos, interrompeu um show após um grupo gritar sem anistia. Foi uma pessoa só, tá aqui, ó. O cara foi tirado de lá, o mané foi tirado de lá pelos seguranças, ele interrompeu porque, aqui ó, ele falou lá, ó, você gritou sem anistia, eu respeitei, agora me respeita também, pode ir embora que eu pago o seu ingresso. Tirou o cara de lá, devolveu o dinheiro dele e pronto, né? Excelente notícia do Raimundos. O Raimundos, para quem não sabe, o vocalista da banda, ele declarou apoio pro Bolsonaro na última eleição. Então aí, olha só que beleza, pô. Ao invés de contratar o Ira, que é um cambada de esquerdista desmiolado, né, lambedor do pinguço corrupto lá do Lula, chama o Raimundos aí, ó, porque o negócio do coisa tá feio, né? Aqui, olha só como é que tá o Ira, já tá fazendo aqui, ó. O próximo show que vai ter, você pode ganhar um violão e vai conhecer a banda e vai ganhar um autógrafo. E se quiser, o Ira lambe o seu pé e não sei o que lá, faz qualquer coisa. Por favor, compre o ingresso, por favor, compre o ingresso. Estamos precisando que você compre o ingresso. Teve um monte de show, tem gente falando de 70 shows cancelados da Ira. Eu não sei se a Ira tinha 70 shows no total no ano, não, né? Mas teve um monte de show cancelado, é verdade, né? Um ou outro continuou. E o mais engraçado é isso, que o pessoal tá falando, que é para os bolsonaristas agora prestarem atenção nas produtoras que estão mantendo os shows do Ira, para parar de ir nos shows dessas produtoras que estão fazendo o show do Ira. Então, se na sua cidade aparecer um show do Ira, anota o nome da produtora que está fazendo o show do Ira para não ir em outros shows deles também, para punir esse pessoal que continua ajudando o pessoal do Ira, né? Enfim, o Raimundos está indo no sentido contrário. O Raimundos, o pessoal apoiou o Bolsonaro e coisa e tal, faz um rock legal também. Eu tenho que confessar para vocês que não é da minha época, eu não curti muito Raimundos porque não é da minha época, mas aqui, ó, em apresentação realizada em Fortaleza, última sexta-feira, dia 18, o cantor Digão, vocalista da banda Raimundos, interrompeu o show após um desentendimento. A situação teve início quando um pequeno grupo não, foi uma pessoa, tá aqui, ó, é uma pessoa, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que foi tirado do coisa. Esse mané aqui, só ele. Não tinha mais ninguém criando confusão. Só ele que estava criando confusão, gritando sem anistia, né? Digão, que declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições, rebateu o grupo e chegou a descer do palco dizendo que não se tratava de um embate político, mas de respeito. Ou seja, ele está fazendo certo. As pessoas que vão num show de rock ou num show de música querem ouvir a música, pô, deixa esse negócio de política pra lá. Eleição é só ano que vem, pô, não vamos falar de política agora, pô, em show de música. E de novo, ele tá correto, ele apoiou o Bolsonaro nas eleições passadas, mas ele não quer também falar a favor da anistia. E tá certo, não tem que falar a favor da anistia nada. Tem que fazer show de música, show de música, show de música. O pessoal da esquerda é que está querendo criar esse negócio, que é uma técnica da gramsciana, né? Vocês sabem como é que funciona isso, né? O Gramsci, né, teve essa ideia de infiltrar os pilares culturais da sociedade, que são a música, né, a cultura, escolas, universidades e divulgação de notícias, jornais e revistas e televisão e coisa e tal. E eles fizeram essa infiltração, né? Você vê que, de novo, como é que surgiu essa ideia do Gramsci, né, de infiltração cultural? Surgiu também do mesmo problema que você teve, né? Que é o problema básico do comunismo, né? O Marx disse que havia a revolta do proletariado, só que passavam décadas e nada do proletariado se rebelar e ter a revolução do proletariado que os comunistas tanto sonham e coisa e tal. E eu já falei para vocês, é lógico que isso não iria acontecer, porque a teoria do Marx toda é furada, a mais-valia não existe, eu expliquei porque ela não existe lá no meu vídeo, mais-valia existe lá no canal Ancapsu Classic, não, ela não existe, mais-valia não é o mesmo que lucro, é uma ideia errada que as pessoas têm, não é a mesma coisa, são conceitos diferentes, mas eu explico lá no meu vídeo e explico porque ela não existe no final das contas, né? Aliás, lá no Ancapsu Classic eu fiz recentemente um vídeo sobre o Karl Menger.
sobre a história do Karl Menger, que foi o cara que iniciou a escola austríaca de economia e que foi o cara que criou o conceito da utilidade marginal, justamente a ideia que derruba o valor trabalho, que é a base da mais-valia, ou seja, por causa do trabalho do Karl Menger, que já se sabia na época do Marx que a teoria do Marx era furada, né? Mas enfim, os esquerdistas no mundo todo ficaram nessa paranoia. Pô, por que acontece? Por que não acontece a revolução do proletariado? Pô, o Marx previu aqui que ia acontecer a revolução do proletariado e ela não acontece. E aí surgiram várias teorias disso daí, né? E uma dessas teorias é justamente que você precisava atuar na questão da cultura. A cultura é fundamental. A cultura humana mantinha o proletariado sob controle, né? Então, a esquerda, o Gramsci, né, que foi um comunista italiano todo retardado, lá todo cheio de problema, né? Mas ele veio com essa ideia que o pessoal se amarrou, que é justamente fazer infiltração em entidades de cultura. Então, infiltrar na música, infiltrar nas redes de televisão e jornais e infiltrar nas universidades. E o que eles fazem é exatamente isso, cara, não tenha dúvida. Eles começam, quando eles estão abaixo na coisa, eles ficam jogando certinho. Então, é um cara que é comunista, mas não, ele faz o trabalho dele direitinho aqui no jornal, a gente vai deixar, vai promovendo e coisa e tal. Quando esse cara chega num posto de comando dentro do jornal, aí ele muda a chave. Aí ele passa só a promover debaixo dele quem for comunista. Os caras bons, mas que não são comunistas, não são promovidos mais. E aí você começa a ter esse movimento. A mesma coisa acontece na universidade. Vai numa universidade pública brasileira e tenta fazer qualquer coisa se você não for comunista. Você não consegue nada, meu. Você não consegue promoção, você não consegue bolsa, você não consegue trabalho, você não consegue cargo, não consegue nada, a menos que você seja comunista. Por quê? Porque o trabalho de infiltração eles fizeram lá atrás, os postos de comando dentro das universidades brasileiras já são todos ocupados por comunistas. Pode ver, tudo quanto é reitor de universidade brasileira é PCdoB, e é do PCdoB para lá. É mais radical que o PCdoB. O PSOL já tem dificuldade de eleger reitor de universidade porque não é comunista o suficiente. O PT não elege reitor de universidade porque não é comunista o suficiente. Então, assim, é infiltração gramsciana. A mesma coisa nas redes de televisão, nos jornais no Brasil. Eles infiltraram, eles vão jogando direitinho até chegar no topo. No que eles chegam no topo, a partir daí só começam a promover quem é comunista. Rapidinho você tem uma estrutura que só tem gente comunista lá dentro. E qual que é o pavor desse pessoal? O pavor desse pessoal é o livre mercado. E aí o que acontece no caso da música, né? Vocês já repararam como esse pessoal comunista, eles criticam demais qualquer artista que fale qualquer coisa que tenha a ver com a direita? Quando a Cássia Kiss falou alguma coisa sobre religião, quando a Regina Duarte falou alguma coisa contra a esquerda, qualquer coisa que tem eles criticam ao extremo. Por quê? Porque é o temor que eles têm. O grosso da população é de direita, é conservador, né? Então, se ficar no livre mercado, da pessoa escolher qual artista que prefere, os artistas de direita ganham, meu amigo. O Raimundos vai ganhar um monte de show agora, eu tenho certeza, por conta desse posicionamento deles de não querer política. Veja bem, eles não estão gritando a favor da anistia já, eles não estão falando a favor também. Eles não querem política no show. Excelente, é isso que se espera mesmo. Um show não tem que ter política. Política faz no comício do Lula lá, vai lá no comício do Lula e faz política lá. O Raimundos está corretíssimo nisso daqui. O temor da esquerda é esse, eles têm que manter essa hegemonia na cultura, por isso que eles detestam o Neymar, jogadores de futebol, pessoas famosas que são de direita, porque não pode, a gente tem que dominar, tem que ter domínio. Se você abre uma brechazinha, entra o livre mercado ali, favorece essas pessoas e quebra todo o esquema de dominação esquerdista que eles têm. É por isso que eles estão revoltados com as redes sociais, porque nós quebramos, né, essa dominação que eles tinham nas imprensas. Neste momento, eles estão tentando fazer infiltração nas empresas de mídia, você pode ter certeza. Nas empresas de mídia tem um monte de gente de esquerda que está jogando bola direitinho, competente, não somos competentes, estamos aqui por causa da competência, mas estão galgando passos dentro da estrutura dessas empresas de redes sociais, você pode ter certeza. Se o pessoal da rede social não ficar esperto, vai chegar um ponto no futuro que quando esse pessoal estiver no comando, vai começar a só promover quem foi esquerdista e a bloquear qualquer gente que não seja de esquerda. É como eles funcionam. Mas como é uma novidade, a gente ainda tem esse prazo para evitar esse tipo de coisa acontecer. E como é que a gente evita isso? Não promova esquerdista. Se a pessoa é esquerdista, ela fica de fora. Temos que fazer o contrário, né? Promover pessoas que são de direita nessas estruturas todas é o ideal nessa situação.
E no livre mercado é livre mercado, meu amigo. O pessoal dos Raimundos vai se dar bem pra caramba com isso daqui, eu tenho certeza.